No atual turbilhão do ruído digital, onde a bússola da moralidade parece estar se recalibrando, você já notou o efeito cascata de valores questionáveis? É difícil não perceber como a era digital se tornou um campo de batalha para os corações e mentes da próxima geração. Em meio a isso, o papel daqueles que andam na fé brilha cada vez mais. Esses indivíduos, enraizados no amor e na graça divinos, emergem como pilares de esperança e clareza. As suas vidas são um testemunho de uma vocação superior, encorajando outros a seguirem um caminho de integridade e verdade. Ao incorporar a essência de Deus, iluminam o caminho para uma sociedade que necessita urgentemente de orientação. Reconhecer esses faróis de justiça enriquece não apenas o crescimento pessoal, mas também a estrutura da sociedade como um todo. As Escrituras tornam-se a nossa lente para identificar essas características, sublinhando a sua importância crítica nos nossos tempos. A presença de tais indivíduos é mais do que um mero conforto, é uma necessidade, oferecendo orientação numa época em que os limites éticos muitas vezes se confundem. O primeiro sinal que uma pessoa é de Deus é o seu papel inabalável como guia moral, liderando pelo exemplo em direção a uma vida de verdade e retidão. Sua dedicação em viver os ensinamentos encontrados nas Escrituras estabelece uma base sólida para superar os obstáculos e dilemas morais da vida. Como catalisadores da transformação social, a sua influência estende-se muito além dos seus círculos imediatos. Através do seu compromisso com a justiça, a misericórdia e a empatia, promovem uma metamorfose em toda a comunidade, encarnando o cerne da promessa transformadora do Evangelho. Ela se torna um canal do amor de Deus, preenchendo o abismo entre o divino e o mundano, convidando outros a uma jornada em direção à redenção e à esperança. Reflita em Mateus, capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aqui encontramos um chamado à ação. Esta passagem nos incentiva a adotar qualidades de humildade, bondade e honestidade, instigando assim uma mudança positiva em nosso entorno. Para nutrir um caráter de Deus, é essencial estabelecer uma conexão profunda com o Criador por meio da oração, do estudo das Escrituras e da comunhão. Entregar-nos a Deus, permitindo que seu Espírito remodele nosso ser interior, estabelece a base para demonstrar traços de humildade, empatia e integridade. Esta jornada de transformação também envolve imitar o exemplo de Jesus, amar a Deus de todo o coração e estender esse amor ao próximo. Vejamos Mateus capítulo 22, versículos de 37 a 39. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Viver as virtudes listadas em Gálatas capítulo 5, versículos de 22 a 23, amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, mostra uma vida influenciada pelo Espírito Santo. Tais qualidades tornam-se a marca registrada de nossas interações, refletindo uma personalidade piedosa em todos os aspectos da vida. O segundo sinal de que uma pessoa é de Deus é que as palavras e as ações se alinham. Em um mundo onde talvez eu vá, muitas vezes se traduz em uma recusa educada. E vamos marcar de se encontrar significa sutilmente um tchau por enquanto.
Nossa tendência de dizer coisas que não pretendemos fazer tornou-se muito comum. Estes casos, embora aparentemente inofensivos, corroem gradualmente a nossa capacidade de promover ligações e confianças genuínas. Afinal, a força dos nossos relacionamentos depende da confiabilidade das nossas palavras e da consistência das nossas ações. A verdadeira justiça se manifesta quando alinhamos nossas ações com nossas palavras, refletindo uma fé que dá vida a cada ação, como ecoado em Tiago, capítulo 2, versículos de 14 a 16. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, esquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Tal alinhamento não só aprofunda a nossa ligação com Deus, mas também com aqueles que nos rodeiam, permitindo expressar o nosso amor por Deus e pelos nossos próximos através de atos tangíveis de bondade e compromisso. Este alinhamento não exige de nós perfeição. Reconhecer os nossos limites e comunicar abertamente quando falhamos não é um sinal de fraqueza, mas de humildade e integridade. Trata-se de fazer as pazes quando prometemos demais e entregamos de menos, mantendo assim a confiança que construímos. Além disso, quando nos deparamos com situações que preferimos evitar, optar pela honestidade em vez da evasão respeita tanto a nós mesmos quanto a outra parte. É possível recusar um convite com graça, expressando gratidão pelo gesto e ao mesmo tempo permanecendo fiel aos nossos sentimentos. Ao enfatizar a importância da congruência entre nossas palavras e ações, somos chamados a um padrão de vida mais elevado que vai além das interações superficiais. É um chamado para incorporar a essência da nossa fé em todos os aspectos das nossas vidas, garantindo que nossas crenças espirituais não sejam apenas professadas, mas praticadas. Ao fazê-lo, tornamo-nos faróis de verdade e integridade num mundo que anseia por autenticidade. O terceiro sinal de uma pessoa que é de Deus, a essência do caráter. Deus se preocupa menos com os rituais que realizamos e mais com a essência do nosso caráter. Trata-se de incorporar o amor que não é apenas falado, mas demonstrado de maneira clara e prática. Esse amor se estende a todos, não apenas aqueles que nos tratam com bondade, mas também aqueles que podem ter nos ofendido. É manter a alegria mesmo quando a vida nos lança os desafios mais difíceis, pois essa alegria não está ancorada nas nossas circunstâncias, mas em algo muito maior, o nosso relacionamento com Deus. Imagine um mundo onde a paz e o perdão sejam as primeiras respostas ao conflito, onde a paciência não seja apenas uma virtude, mas uma prática, especialmente quando confrontadas com injustiças. Considere a beleza de agir com bondade, não apenas com aqueles que conhecemos, mas com estranhos e até mesmo com aqueles que se opõem a nós. Uma pessoa justa cumpre suas promessas, enfrenta divergências com um espírito gentil e mantém a autodisciplina tanto em suas ações quanto em suas palavras. Esta transformação, esta capacidade de viver as virtudes do Espírito, não é algo que conseguimos por conta própria. É um presente, como sugere Mateus capítulo 5, versículo 16, permitindo que nossas ações iluminem o mundo e inspirem outros a honrar nosso Pai Celestial. Trata-se de ser um reflexo vivo do amor e da graça de Deus em todos os aspectos de nossas vidas. A humildade é a marca registrada de um caráter de uma pessoa de Deus, conforme destacado em Filipenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos.
não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. É sobre deixar de lado o ego e o interesse próprio para o bem maior dos outros, incorporando a essência do amor de Cristo, priorizando o bem-estar daqueles que nos rodeiam. Esta humildade também significa reconhecer as nossas próprias limitações e imperfeições, compreendendo que a nossa força vem de nossa confiança em Deus e não das nossas próprias capacidades. A sabedoria do livro de Provérbios nos alerta sobre os perigos do orgulho e da arrogância, lembrando que a verdadeira sabedoria e força residem no reconhecimento de nossa necessidade da orientação e da graça de Deus. É um chamado para viver uma vida que não se concentra no autoengrandecimento, mas em servir e elevar os outros, refletindo o amor sacrificial que Jesus nos mostrou. Ser de Deus não se trata apenas de expressões externas de fé, mas do quão profundamente permitimos que essas verdades moldem nossas vidas. É um compromisso de crescer, servir e amar de uma forma que espelhe o coração de Deus. Não é sobre aderir às tendências fugazes da espiritualidade moderna, mas de ancorar nas verdades intemporais que guiaram gerações de verdadeiros cristãos. Esforcemo-nos para ser indivíduos cujas vidas não apenas professem, mas também demonstrem o que significa andar com Deus, convidando outros a experimentar o poder transformador do amor dele. O quarto sinal de uma pessoa de Deus é a força em abraçar a humildade. Reconhecer os nossos erros não diminui o nosso valor. Em vez disso, destaca a nossa vontade de crescer e melhorar. Esta noção pode parecer contraintuitiva numa sociedade que frequentemente nos encoraja a mostrar apenas as nossas melhores facetas, seja em ambientes educativos, no local de trabalho ou mesmo em plataformas de redes sociais. Estamos condicionados a acreditar que admitir nossas deficiências pode nos fazer parecer menos capazes ou diminuir nossas realizações. Contudo, a verdadeira sabedoria e justiça não vem de esconder nossas falhas, mas da coragem de enfrentá-las de frente. É reconhecer que todos nós somos obras em andamento e é através das nossas imperfeições que encontramos espaço para crescimento e melhoria. Esta humildade não é um sinal de fraqueza, mas uma prova da nossa força e autenticidade. Isso promove a confiança e constrói conexões mais profundas com aqueles que nos rodeiam, pois quebra as barreiras do fingimento e permite interações genuínas. Aceitar nossas falhas e aprender com elas é um aspecto fundamental da sabedoria divina. As Escrituras nos dizem que há um valor imenso em confessar nossos erros, não apenas a nós mesmos, mas também a Deus, pois Ele está sempre pronto para estender sua graça e perdão. Tais admissões não têm a ver com autodegradação, e sim com reconhecer nossa humanidade e nossa necessidade de orientação divina. A Bíblia sublinha a beleza da humildade e a força que advém do reconhecimento da nossa dependência da sabedoria e orientação de Deus. Além disso, incorporar a justiça significa priorizar o bem-estar dos outros em detrimento dos nossos próprios desejos e ambições. É sobre servir em vez de procurar ser servido, espelhando o exemplo dado por Jesus Cristo. Sua vida foi um testemunho de humildade, compaixão e amor incondicional. Ele estendeu a mão aos marginalizados, oferecendo-lhes esperança e cura. Como seguidores de Jesus, somos chamados a fazer o mesmo, ver o valor de cada pessoa e estender a bondade e o apoio aos necessitados. No mundo repleto de egocentrismo e divisão, a humildade de uma pessoa de Deus oferece um farol de esperança. Isso abre caminho para relações genuínas, promovendo um ambiente onde a cooperação e a unidade podem florescer. Esta humildade, alicerçada na compreensão do amor de Deus, nos obriga a agir com compaixão e empatia e nos impulsiona a ser agentes de mudança,
incorporando os princípios do amor e do perdão que são centrais para a fé cristã. À medida que navegamos pela vida, esforcemo-nos para ser reflexos do amor e da sabedoria de Deus. Abracemos a humildade, não como um sinal de fraqueza, mas como uma medalha de honra, um testemunho do nosso compromisso com o crescimento, da nossa vontade de servir e da nossa dedicação em seguir os passos de Cristo. Ao fazer isso, não só enriquecemos as nossas próprias vidas, mas também causamos um impacto duradouro no mundo que nos rodeia. Finalmente, o quinto sinal de uma pessoa de Deus é que elas cuidam dos necessitados, não apenas por meio de palavras, mas por meio de ações generosas. Um indivíduo verdadeiramente virtuoso estende a mão com bondade, não apenas com promessas vazias, mas com ações significativas e sinceras, refletindo sobre a sabedoria de Provérbios capítulo 19, versículo 17. Quem se compadece do pobre ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Isso deixa claro que oferecer compaixão aos menos afortunados é semelhante a emprestar diretamente a Deus, que promete honrar tal generosidade. Isto não exige proclamações em voz alta das boas ações de alguém, mas sim um compromisso silencioso de servir aos outros sem esperar nada em troca. Embora a perfeição esteja além do nosso alcance, temos a busca incansável de alinhar nossos corações com a orientação divina, permitindo que o Espírito molde dentro de nós a essência do caráter divino. Através da graça, esta jornada nos leva a uma vida repleta de empatia, evoluindo à medida que aprofundamos nossa caminhada espiritual. Num reino onde as falsidades e a ambiguidade ética parecem galopantes, a integridade de uma pessoa justa destaca-se, iluminando o caminho como um farol de verdade no meio da escuridão. Esta integridade, enraizada numa adesão firme à verdade e à justiça, constrói uma base de confiança e autenticidade, essencial para estabelecer ligações profundas e significativas. Ecoando os sentimentos do Salmo 11, versículo 3, é a integridade inabalável dos retos que os guia. Viver em harmonia com as próprias crenças e ações, refletindo a natureza do Criador através de um estilo de vida de honestidade e autenticidade, é inegociável. Abraçar este caminho exige um forte compromisso com os princípios morais, independentemente dos desafios ou tentações que possam surgir. As Escrituras nos guiam, oferecendo um modelo para alinhar nossos pensamentos, palavras e ações com a sabedoria divina. O Salmo 15 questiona quem é digno de permanecer na presença sagrada, enfatizando a verdade falada com o coração sincero. Exorto a todos que nos ouvem a abandonar a falsidade, abraçando a verdade nas nossas interações, garantindo que a nossa conduta nunca seja enganosa. A Bíblia contrasta a força orientadora da integridade com a queda do engano, sublinhando a importância da consciência no caráter sob pressão. A busca pela piedade é uma viagem para toda a vida, ancorada no compromisso de incorporar diariamente o caráter divino. Entregar-se totalmente à vontade de Deus, conforme aconselha a Bíblia, envolve oferecer-se como uma oferta viva, evitando os padrões mundanos em prol de uma mente renovada na verdade divina. Esta entrega é um ato de confiança e obediência, uma escolha deliberada de seguir o caminho divino acima dos desejos pessoais. Como a palavra sugere, esta jornada envolve fugir das concupiscências juvenis e buscar sinceramente virtudes como justiça, fé, amor e paz. Concluindo, a essência de um indivíduo piedoso se manifesta por meio da humildade, da compaixão e da integridade inabalável. Estas virtudes não só enriquecem as nossas vidas pessoais, mas também têm o poder de transformar a sociedade. Ao nos esforçarmos para promover essas qualidades dentro de nós mesmos, sejamos faróis de esperança e canais de amor e graça divinos.
Que isto seja um apelo à ação para cada um de nós, viver estas verdades na nossa vida cotidiana para iluminar o mundo com o reflexo do amor divino. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. C.S. Lewis uma vez escreveu: "O céu, uma vez alcançado, funcionará ao contrário e transformará até mesmo essa agonia em glória. Há coisas muito, muito melhores pela frente do que qualquer outra que deixamos para trás." Meu amigo e minha amiga, o que vem à mente quando você pensa no céu? Talvez você imagine anjos e pessoas descansando nas nuvens, tocando harpas e cantando o dia todo. Ou talvez você imagine belos jardins, riachos e pássaros cantando. Essas ideias são frequentemente retratadas em livros, filmes, arte e música como um paraíso perfeito, mas na verdade não correspondem ao que a Bíblia diz sobre o céu. A Bíblia é a fonte definitiva para o verdadeiro cristão compreender o céu, pois seus autores foram inspirados pelo Espírito Santo. Quem melhor descreve uma casa do que o proprietário, certo? Iremos nos aprofundar nas Escrituras e examinar 3 aspectos principais do céu: sua natureza física, o que faremos lá e esclarecer alguns pontos. Esta é uma mensagem que você não vai querer perder, especialmente se você buscar aprender mais sobre Deus ou fortalecer sua esperança e fé em meio aos desafios da vida. Garanto que o céu é definitivamente algo pelo qual devemos desejar. Um verdadeiro lar onde, como escreveu C.S. Lewis, há coisas muito, muito melhores esperando por nós. Vamos começar. Primeiro vejamos o que a Bíblia nos diz sobre a natureza física do céu, conforme descrita nos capítulos 21 e 22 de Apocalipse e em algumas outras partes da Bíblia. Como será o céu quando chegarmos lá? O que veremos e como nos sentiremos quando experimentarmos em primeira mão sua beleza e grandeza? O próprio João teve uma visão do céu e da nova terra em Apocalipse capítulo 21, versículos 1 e 2. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. A primeira descrição física, a cidade santa, a primeira característica da natureza física e da majestade do céu que veremos é a enorme cidade santa, a nova Jerusalém. Isto nos dá a ideia de que o paraíso será uma fusão do céu e da terra, recriados no mundo perfeito. A nova Jerusalém já existe em Deus e será trazida à realidade quando este velho mundo tiver passado. Podemos seguir a descrição da cidade para aprender mais sobre o nosso lar celestial. Apocalipse, capítulo 21, versículos de 9 a 10, diz que esta cidade é a noiva, a esposa do Cordeiro, Jesus Cristo. É onde Deus e seu povo habitarão juntos em perfeita harmonia e intimidade. Mas quão grande e magnífica é esta cidade? A Bíblia fornece algumas medidas e descrições em Apocalipse, capítulo 21, versículo 16, e elas são realmente de tirar o fôlego. Diz que a cidade tem a forma de um cubo, com comprimento, largura e altura suficientes para bilhões e bilhões de pessoas. A cidade não é apenas grande, mas também incrivelmente bela. Apocalipse, capítulo 21, descreve a cidade como feita de ouro puro, como vidro transparente. Possui um muro alto com 12 portões, cada portão feito de uma única pérola e com o nome de uma das tribos de Israel. A parede tem 12 alicerces, cada um decorado com uma pedra preciosa e com o nome de cada um dos apóstolos de Jesus Cristo. A cidade tem até uma rua dourada com vidro transparente. Você pode imaginar isso? Você consegue imaginar o brilho e a radiância desta cidade? A segunda descrição física, as portas de pérolas. De acordo com Apocalipse 21, há algo mais importante sobre as 12 portas da Nova Jerusalém. Elas estarão sempre abertas.
Voltaremos ao porquê disso, mas vamos ver Apocalipse capítulo 21, versículos 25 e 26. As suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhes trarão a glória e a honra das nações. Portanto, os portões de pérolas não são como portões normais que precisam ser abertos ou fechados. Eles estão sempre abertos, acolhendo as nações que são salvas pelo sangue do Cordeiro. A terceira descrição: os muros altos. Além dos portões de pérolas, outra característica física da Cidade Santa é o seu imponente muro com 12 fundamentos, cada um adornado com uma pedra preciosa e com o nome cada um dos apóstolos. Esta parede tem uma altura de 144 côvados. Mas o que representa essas paredes? Qual é o seu significado? Elas simbolizam a segurança e a proteção proporcionadas por Deus, que guarda e defende a sua cidade e o seu povo de todos os danos e perigos. Significam também a estabilidade e durabilidade do reino de Deus. A quarta característica física: as ruas de ouro. Apocalipse capítulo 21, versículo 18, descreve a cidade e suas ruas como sendo feitas de ouro puro, como vidro transparente. Isso reflete a imensa riqueza e excelência de Deus. Embora possamos ouvir falar da grandeza de Deus, ninguém na terra é rico o suficiente para construir uma cidade ou ruas inteiramente feitas de ouro. Isso mostra que se você disser que não há nada na terra que se compare ao céu, você está absolutamente certo. Nossas realizações mais impressionantes são insignificantes em comparação com a majestade e as riquezas da glória de Deus. A quinta descrição física: a ausência do sol e da lua neste mundo. Estamos tão acostumados com o sol e a lua marcando o início e o fim de cada dia. No entanto, Apocalipse capítulo 21, versículo 23 diz que o céu não precisa do sol nem da lua para brilhar sobre ele, pois a glória de Deus e Jesus, o Cordeiro, o ilumina. Finalmente, o rio e a árvore da vida. O rio da vida é outro aspecto do esplendor físico do céu descrito na Bíblia. É um rio puro e cristalino de água vivificante que flui do trono de Deus bem no meio das ruas da cidade. Este rio simboliza a cura e restauração de Deus, trazendo cura às nações e restaurando todas as coisas. Também representa a alegria e o deleite de Deus, enchendo-nos com seu espírito e presença. Em cada lado do rio está a árvore da vida, que produz 12 tipos de frutos e produz frutos todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Esta árvore simboliza a provisão e a nutrição de Deus, dando-nos ricamente todas as coisas para desfrutarmos. Os humanos foram proibidos de se aproximar da árvore da vida devido ao pecado, mas através da redenção teremos acesso eterno a ela. Que bênção isso será! Lembre-se de que, embora a Bíblia seja a única fonte para uma descrição autêntica do céu, ela apenas revela um vislumbre de como ele realmente se parece, mas fica melhor. Além das características físicas do céu, a Bíblia também nos dá pistas sobre como será a vida no céu. O que faremos quando o novo céu e a nova terra vierem? Quais serão nossas atividades e papéis eternos como seguidores em Cristo Jesus? Muitos de nós temos uma ideia errada de como é o céu. Imaginamos ele como um lugar monótono onde passaremos os dias flutuando nas nuvens e tocando harpas. Alguns pensam nisso como um lugar estagnado onde nada muda ou acontece. Veem isso como um lugar distante onde estaremos separados de Deus e uns dos outros. Mas a Bíblia nos conta uma história diferente. Ela diz que o céu é um lugar glorioso onde adoraremos e serviremos a Deus de várias maneiras. É um lugar dinâmico onde faremos parte de uma sociedade justa e expressaremos a nossa criatividade. E é um lugar onde veremos Deus face a face e desfrutaremos de sua presença e da companhia de outras pessoas. A Bíblia também sugere que o céu não é a nossa parada final e que um dia Deus criará um novo céu e uma nova terra, onde habitará com o seu povo para sempre. Neste novo mundo não será Deus acima e nós aqui embaixo na terra, mas um mundo unido sob um rei, o Senhor Jesus.
Uma das principais coisas que faremos no céu é adorar. A adoração não consiste apenas em cantar ou orar. Trata-se de mostrar nosso amor e devoção a Deus de todo o coração, alma, mente e força. A adoração não é apenas um dever ou um ritual, mas uma fonte de deleite e alegria. E a Bíblia nos diz que adoraremos a Deus contínua e apaixonadamente no céu. Lembro-me de alguém dizendo como será lindo ver o rosto de Deus e se perder na admiração do Todo-Poderoso e da sua presença. É desse tipo de adoração que estamos falando. Se os anjos nunca se cansam de adorar, você também não se cansará. Deus é tão maravilhoso que nossa admiração por Ele não terminará quando o virmos. Nós nos uniremos aos anjos para louvar a Deus por quem Ele é e pelo que Ele faz. Nós nos curvaremos diante dele e colocaremos nossas coroas aos seus pés. Declararemos sua glória e graça, seu poder e sabedoria, sua santidade e amor. Apocalipse capítulo 4, versículo 10 descreve os 24 anciões prostrados diante de Deus e o adorando. Eles colocam suas coroas diante do trono e dizem: Tu és digno, nosso Senhor e Deus, de receber glória, honra e poder, pois tu criaste todas as coisas. Por tua vontade elas foram criadas e existem. Estas são apenas algumas das maneiras pelas quais adoraremos a Deus no céu. Vamos adorá-lo com nossas palavras, ações, canções e ações, com nossas vozes e nossas vidas. Vamos adorá-lo com tudo que somos, com tudo que temos, com todo o nosso amor, gratidão e admiração. Mas a adoração não é a única coisa que faremos no céu. Faremos parte de uma sociedade justa, onde não há pecado, mal, ódio ou injustiça. Em vez disso, viveremos numa sociedade cheia de paz, alegria, graça, poder, amor e perfeição. A Bíblia nos diz que não apenas viveremos no novo céu e na nova terra, mas também governaremos com Cristo. Lembre-se, Romanos capítulo 8, versículo 17 já disse que somos co-herdeiros com Cristo, compartilhando sua glória e herança. Agora, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos de seus sofrimentos para que também possamos participar de sua glória. Em Apocalipse, somos informados de que somos sacerdotes e reis, e que reinaremos com Cristo para todo sempre. A Bíblia também nos dá exemplos sobre o alcance e a extensão do nosso papel além do céu. Por exemplo, ela diz que julgaremos os anjos e o mundo, como Paulo destacou em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3, e que governaremos cidades, nações e terras, como vimos na parábola de Jesus sobre o rei e seus servos fiéis, em Lucas capítulo 19, versículo 17. Tudo isso estará de acordo com o que Deus planejou desde que criou Adão, mas desta vez as pessoas não serão escravizadas pela sua vontade ou pelas tentações da sua carne. Por quê? Porque receberemos um corpo como o de Jesus quando ele ressuscitou dos mortos, nos permitindo não apenas viver para sempre, mas viver uma vida santa, saudável e espiritual, desfrutando de todos os benefícios da vida celestial. Não é incrível? Agora, você se lembra quando mencionei que voltaríamos aos portões abertos da grande cidade? Bem, há um mal-entendido comum, mesmo entre os crentes, de que eles encontrarão Pedro, Moisés, Elias ou outros santos nos portões de pérolas e terão uma lista de nomes que determinará quem entrará. A Bíblia não menciona isso em lugar nenhum. Sim, existe um livro da vida, de acordo com Apocalipse, capítulo 21, versículo 27. Nada impuro jamais entrará nela, nem ninguém que faça o que é vergonhoso ou enganoso, mas somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Isso significa que não há necessidade de se preocupar em ser rejeitado nos portões quando você morrer sem Deus. Por quê? Porque você pode não estar indo nessa direção. Aqueles que morrem sem Deus enfrentarão o julgamento, e aqueles que morrem com Deus irão direto para o céu até que chegue o tempo do julgamento por suas recompensas. Portanto, até que Jesus volte ou até que nosso tempo aqui termine, os portões de pérolas estarão abertos para todos os que depositam sua fé em Jesus como Senhor e Salvador.
Mesmo no novo céu e na nova terra, os portões da cidade permanecerão abertos para que todos possam entrar e sair em justiça e unidade, pois seremos um só povo, seja dentro dos muros da cidade ou fora dela, dentro do reino de Deus. Portanto, podemos dizer que as portas simbolizam a graça e a misericórdia de Deus, convidando e acolhendo todos os que creem em Jesus em sua cidade e presença. Eles representam a unidade do povo de Deus, vindo de todas as tribos, nações e línguas, partilhando a mesma fé, esperança e amor. Estas portas testemunham a nossa salvação, uma celebração da nossa redenção, onde nos regozijamos com Deus e seus anjos. Não importa como tentaremos descrever o céu, as nossas palavras nunca irão capturar totalmente a sua magnificência. A única coisa que podemos fazer por agora é garantir que, desde que vivamos uma vida nos caminhos de Deus, teremos a nossa salvação. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Imagine que você está nas últimas 2 horas na Terra. Qual é a única sabedoria ou mensagem que você compartilharia com seus entes queridos? Esse era exatamente o cenário em que Jesus se encontrava quando proferiu suas palavras de despedida aos seus companheiros mais próximos, os discípulos. Jesus traçou um roteiro para navegar nos tempos incertos que virão. Hoje, suas palavras ainda são relevantes e precisamos delas para sobreviver nestes últimos dias. Nesse vídeo, falarei sobre algumas coisas mais importantes que Jesus disse que todos os verdadeiros cristãos deveriam saber e guardar. Esses ensinamentos são especialmente importantes nos tempos em que vivemos agora. Em João capítulo 16, versículo 33, Jesus compartilha algumas palavras de conforto com os seus discípulos. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ao falar com seus seguidores, Jesus sabia que seria condenado à morte no dia seguinte e crucificado como um criminoso. Essas palavras mostram claramente que ele sabia que tinha vindo do céu e para lá estava voltando. Ele também sabia que sua morte não foi a derrota que parecia ser. Em vez disso, foi o ponto de partida para sua vitória sobre o mundo das trevas e do mal. Podemos ver como Jesus está nos dizendo claramente que a vida de um verdadeiro cristão não se trata de conforto, prazer ou sucesso neste mundo. Jesus Cristo nunca prometeu aos seus seguidores uma vida fácil. Ele os advertiu que poderiam enfrentar perseguição e até mesmo a morte por segui-lo. Essa é uma mensagem crucial para nós, como verdadeiros cristãos. Os verdadeiros cristãos precisam ter confiança ao confrontar verdades como esta. A mensagem é clara. Nesse mundo você enfrentará dificuldades. É interessante notar que Jesus não disse que você poderia enfrentar problemas espirituais. Em vez disso, ele foi direto ao dizer que neste mundo os problemas são inevitáveis. Essa é uma verdade que muitos cristãos não querem reconhecer. No entanto, o fato de negar não torna isso menos verdadeiro. Muitos de nós assumimos erroneamente que o cristianismo promete uma vida de conforto e riqueza. Embora haja alguma verdade nisso, devemos também reconhecer que a Bíblia nos diz que a vida de um cristão envolve carregar a sua cruz. Somos chamados a carregar nossa cruz, meu amigo e minha amiga. Isso significa fazer sacrifícios diariamente. Assim como Jesus disse em Lucas capítulo 9, versículo 23. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Embora o Evangelho traga bênçãos, ele também traz consigo perseguições e fardos. Apesar do que alguns pregam hoje, qualquer evangelho que negue que os cristãos enfrentarão perseguição por causa da sua fé é questionável. É por isso que Jesus disse claramente aos discípulos que nesse mundo eles passariam por aflições. Ao observar isso, você deve estar se perguntando quais são as aflições e problemas que passaríamos. Vou compartilhar 2 problemas sobre os quais Jesus nos alertou nos últimos dias. Vamos examiná-los um por um. Primeiro, vamos falar sobre a perseguição. Muitos cristãos hoje evitam a palavra perseguição. No entanto, Jesus nunca prometeu o fim da perseguição para aqueles que creem nele. Não se trata apenas de sofrimento devido a más políticas governamentais ou desastres. A perseguição para um cristão
é o sofrimento que experimentamos por causa da nossa fé em Jesus Cristo. É perseguição quando lhe são negadas coisas que você deveria desfrutar por direito, porque declara abertamente que segue Jesus. Em alguns países hoje, a perseguição aos cristãos tornou-se comum. Depois de reconhecer abertamente a sua fé em Jesus Cristo, você poderá enfrentar zombarias, ameaças de morte ou até mesmo ser renegado. Esses são alguns dos problemas sobre os quais Jesus nos alertou. Nos últimos anos, as estatísticas mostram que mais de 360 milhões de cristãos foram perseguidos em todo o mundo. Isso significa que 1 em cada 7 cristãos enfrenta alguma forma de perseguição por causa da sua fé em Jesus Cristo. Isso não deveria nos surpreender, como Jesus já nos alertou. Vejamos Mateus, capítulo 24, versículos 9 ao 11. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Meu amigo e minha amiga, por que você acha que existe a perseguição? Por que o mundo ou o diabo não permitem que cada um de nós pratique a nossa fé e siga Jesus em paz? Bem, os cristãos são perseguidos pois os inimigos da fé tentam fazê-los desistir da fé em Jesus. Alguns até são mortos por causa da sua fé. A perseguição é um dos problemas sobre os quais Jesus nos alertou nos últimos dias, e precisamos ter muito cuidado sobre como reagimos a ela. Os jovens cristãos muitas vezes não compreendem o que significa permanecer firme na sua fé, especialmente face à intensa perseguição. Você ainda manteria sua fé se perdesse um ente querido devido à violência religiosa? Você ainda confiaria em Deus se enfrentasse algum dano físico por causa da sua fé? E você ainda amaria o Senhor Jesus se sua vida fosse exigida em troca da sua fé? A perseguição é uma ameaça real, e Jesus nos alertou claramente sobre isso. Muitos dos apóstolos enfrentaram perseguição por causa da fé. Eles poderiam ter desistido, mas escolheram permanecer firmes. Jesus já havia preparado seus corações para a perseguição que enfrentariam. Veja o que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 11, versículos 35 ao 38. Mulheres receberam pela ressurreição aos seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, serrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Eu me pergunto todos os dias, quanta perseguição consigo suportar por causa da minha fé? Esta questão requer uma contemplação profunda e séria. Algumas pessoas enfrentaram oposição por causa da sua fé em Jesus e juraram nunca mais defender a Deus. Outros foram intimidados por causa da sua fé e desde então se retiraram, nunca declarando publicamente a sua posição ao lado da fé. Mas Hebreus 11 nos conta como as pessoas que hoje chamamos de heróis da fé foram perseguidas. Muitos de nós talvez não enfrentemos tudo o que está listado nesses versículos, mas todos seremos provados por diversas tentações. A grande pergunta permanece: quanto conseguiremos suportar ou até onde estamos dispostos a ir por Jesus? A perseguição varia de lugar para lugar, de tempos em tempos e de pessoa para pessoa. Às vezes, ela levará ao sofrimento físico, outras vezes significará enfrentar antipatia e discriminação. Todos os verdadeiros cristãos passarão por isso em algum momento de suas vidas. Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, diz: Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Isso nos leva ao segundo problema sobre o qual a Bíblia nos alerta. Vamos falar sobre os momentos difíceis. A Bíblia nos alerta sobre os tempos difíceis que os verdadeiros cristãos enfrentarão nos últimos dias. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 ao 4, descreve o que marcará esses tempos. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes,
desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Uma questão instigante que pode surgir é: como os tempos difíceis representam um desafio para o verdadeiro cristão? Veja bem, se a Bíblia dá uma advertência sobre algo, significa que ela traz consigo seu próprio conjunto de problemas. Jesus alerta os discípulos sobre os tempos difíceis que ocorrerão nos últimos dias em Mateus capítulo 24, versículos 12 e 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Muitas pessoas enfrentam isso hoje, mesmo que muitas vezes de maneira sutil. Hoje, aqueles que você espera que estejam ao seu lado para defender a fé são os primeiros a apontar o dedo para você ou a te abandonar. O amor dessas pessoas, por Deus, esfriou. Às vezes, são pastores que você tem autoestima e espera que sejam como Noé, pregando a justiça e enfrentando o mal, mas eles não estão fazendo isso. Eles esfriaram e agora priorizam o amor próprio em detrimento do amor a Deus e não estão mais do seu lado na fé. É por isso que entre aqueles que lideraram a crucificação de Jesus estavam os principais sacerdotes fariseus. Eles negligenciaram seu amor a Deus e deram mais importância às coisas deste mundo. Por que isso é um problema para os verdadeiros cristãos? A dor e traição desses supostos amigos cristãos podem ser ainda mais dolorosas do que a traição de alguém que não crê. É por isso que Jesus nos alertou para ficarmos longe desse tipo de pessoa, que ficará totalmente evidente durante os tempos perigosos. Nem todos os que afirmam seguir Jesus como seu Senhor se entregaram verdadeiramente à sua autoridade. Nos últimos dias, a sua verdadeira natureza será plenamente revelada pelos frutos das suas ações. É por isso que muitas pessoas hoje se distanciam de mensagens que enfatizam o sacrifício, a idolatria, a entrega e a cruz, enquanto abraçam mensagens que focam no conforto, no eu e no prazer. Embora essas mensagens venham do púlpito, elas não são de Deus. A postura da Bíblia é clara. Ela sempre enfatiza o caminho da cruz, que sempre fala de entrega e sacrifício. Lembre-se das palavras de Jesus em Lucas capítulo 9, versículos 23 e 24. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. A atitude correta em relação a nós mesmos e a Deus precisa ser renovada todas as manhãs. Se tentarmos fazer isso uma vez e depois esquecermos, nos perderemos. A verdade é que devemos morrer e dar total lealdade a Jesus. Isso não promove autoestima e pensamentos positivos sobre nós mesmos. Pelo contrário, devemos valorizar a Deus e não a nós mesmos, e pensar muito nele e não em nós mesmos. Isso é muito diferente do que ouvimos da psicologia moderna e do púlpito de algumas igrejas. Meu amigo e minha amiga, como seguidores de Jesus Cristo, devemos ser fiéis e pregar a mesma verdade que ele pregou. Não devemos tentar substituir a cruz por nada. Concluindo, Jesus fala aos seus discípulos e a todos nós, nos encorajando a sermos fiéis e confiantes e destemidos, porque duas coisas são certas. Podemos ter paz no meio dos problemas, e a vitória final pertence a Deus e àqueles que estão em comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Os problemas que os verdadeiros cristãos enfrentam no mundo darão lugar à glória eterna, assim como a perseguição é o solo que nutre o cristianismo profundo e rico. Veja o que diz 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Assim como Jesus incentivou seus discípulos, compartilhei essas mensagens com você para que em Cristo Jesus você encontre paz, mesmo em meio à tempestade, e esperança nos momentos mais difíceis. Sei que virão perseguições e tempos difíceis. Talvez você esteja vivendo um tempo difícil agora, mas o que é mais certo é a vitória que temos em Deus. Portanto, tem de bom ânimo, porque Jesus conquistou a vitória para nós. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Você já se perguntou se está no caminho certo na vida? Às vezes, a vida pode ser confusa e perguntamos: como posso saber qual é o meu propósito na vida e como posso alcançá-lo?
Existem tantos caminhos diferentes que podemos seguir. Temos ideias e objetivos que queremos realizar, mas não temos certeza se nosso plano é o plano de Deus. Como sei que estou no caminho certo que Deus criou para mim? Este é um caminho para o meu destino? Como posso ter certeza? Em meio às suas perguntas, você pode pensar que Deus está em silêncio, mas se você olhar atentamente, descobrirá que Ele tem enviado a confirmação de que você está caminhando na direção certa. Deus sempre quer que seus filhos andem no caminho certo. Ele diz em Jeremias capítulo 6, versículo 16: O Senhor disse ao seu povo: Fiquem nas encruzilhadas e vejam quais são as melhores estradas. Procurem saber qual é o melhor caminho. Andem nesse caminho e vocês terão paz. Mas eles responderam: Nós não vamos andar nesse caminho. Esta passagem expressa claramente o desejo de Deus de ver seus filhos trilharem o caminho certo, embora geralmente optemos por caminhar na direção oposta. Aqui estão alguns sinais de que você está no caminho certo. O mundo rejeita ou não gosta de você por causa da verdade que você representa. Se você ou seus pontos de vista estão sendo rejeitados e criticados pelo mundo, é uma confirmação de que você está no caminho certo. Jesus disse isso aos seus discípulos enquanto eles estavam na terra. Se o mundo nos odeia, devemos lembrar que eles também o odiaram. Em outras palavras, se você estiver andando no caminho que Jesus trilhou, o mundo ímpio te odiará. E se o mundo não odeia você e seus ideais, talvez você tenha que verificar seu caminho, porque provavelmente você não é como Jesus. Você tem duas opções: ou você agrada a Deus ou agrada ao mundo. Mas não pode agradar a ambos, porque são opostos. Você pode ofender a Deus ou ofender o mundo. Se você concorda com a tendência geral do mundo, significa que não está no caminho certo. Jesus disse em Mateus capítulo 7, nos versículos 13 e 14: Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos entram por ela. Mas pequena é a porta e estreita a estrada que conduz à vida, e poucos a encontram. A porta estreita é o caminho certo que leva ao céu e apenas algumas pessoas a encontram. É estreita porque os excessos do mundo não podem ir para lá. Somente aqueles dispostos a abandoná-los são capazes de percorrer seu caminho. Por outro lado, o caminho largo é o caminho mundano, e é cheio porque tudo permite. Será que esse mundo caminhando para a destruição deveria ter poder sobre seus pensamentos e ações? Em vez disso, precisamos ter nossos pensamentos e ações submetidos à palavra de Deus. Uma pessoa santa não é mundana. Uma pessoa santa é alguém que vive apenas para fazer a vontade de Deus. Você não pode ser santo e ímpio ao mesmo tempo. Você saberá que está no caminho certo com Deus quando seu caminho diverge do mundo e converge com os outros verdadeiros santos de Deus. Você constantemente vê Deus trabalhando em seu nome e andando ao seu lado. Outro sinal de que você está no caminho certo é que durante as provações e tentações da vida você vê a presença de Deus com você e a mão dele em sua situação. O caminho de Deus é o melhor caminho, mas nem sempre é o mais fácil. A caminhada cristã terá obstáculos. Deus não removerá necessariamente esses obstáculos e desafios do seu caminho, mas Ele estará com você ao enfrentá-los, o que é a melhor solução. Sua carne lutará contra você, o mundo lutará contra você e o diabo lutará contra você. Mas Deus estará com você e Ele usará tudo isso para o seu bem quando você o seguir com fé. Por favor, entenda que Deus nunca causa tentações em nossas vidas. No entanto, Ele permite que algumas venham. Deus usa testes e provações para nos ajudar a crescer como cristãos fiéis. Infelizmente, as pessoas tendem a acreditar que por estarem enfrentando alguma adversidade, isso significa que estão no caminho errado. E o diabo fala aos cristãos em suas provações dizendo: Deus está contra você, Deus está bravo com você, Ele é o inimigo e não te ama. Mas o Salmo 23 te mostra que mesmo com Deus do seu lado, você pode passar pelo vale da sombra da morte ou por situações muito difíceis. O testemunho, no entanto, é que mesmo na escuridão da noite você nunca está sozinho. Portanto, não pense que o vale é um sinal automático de que você está no caminho errado. Pois Davi sabia que Deus o estava guiando no caminho certo, embora ele estivesse passando pelo vale mais escuro. Deus estava fazendo isso para a sua glória e esteve com Davi em tudo isso.
É como Tiago, capítulo 1, versículo 12, também afirma: Bem-aventurado aquele que persevera na provação, porque tendo resistido à prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Deus está envolvido na vida de seu povo e em suas situações. As vitórias sobre os obstáculos da vida são a prova certa de que você está andando de acordo com o caminho de Deus para a sua vida. Um exemplo é Jó, que embora estivesse no caminho certo e até mesmo descrito como um homem íntegro e reto, se viu em uma situação muito penosa. Jó perdeu tudo o que tinha, exceto sua vida e sua esposa, e mais tarde ele pediria para amaldiçoar a Deus e morrer. Mas Deus ainda estava com ele. No final, ele deu a Jó o dobro de tudo que ele havia perdido. A verdade é que existem algumas coisas sobre Deus que você só pode aprender durante a época de provações e tentações. No entanto, lembre-se sempre de que enquanto estiver com o Senhor e tiver a certeza de sua presença, você estará no caminho certo. Você tem paz interior. Cada momento acordado pode ser preenchido com uma luta constante. Você pode estar tentando se virar com vários empregos apenas para sobreviver. Você pode sentir que nada está dando certo, não importa o quanto tente. Você pode se ver como um fracasso, se lembrando de todas as decisões erradas que tomou em sua vida até este exato momento. No entanto, em meio a todas essas preocupações que você encontra, se ainda sente paz e serenidade dentro de você, isso é um sinal de Deus de que você está trilhando o caminho certo. Você se lembra de Jesus dormindo em um barco no meio da tempestade? Você terá a mesma paz quando estiver no caminho certo. Independentemente do quão terrível seja a tempestade, você pode dormir e ter certeza de que Deus está te levando a um lugar seguro. Veja bem, a paz não é a ausência da tempestade, mas o avanço constante em meio ao caos com confiança na ajuda de Deus. Você terá grande confiança e paz absoluta quando Deus estiver guiando você. Quando você não está seguindo a vontade de Deus, o Espírito Santo que vive em todos os cristãos trará uma convicção amorosa em seu coração. Você terá uma falta de paz em seu ser interior. Você sentirá uma cobrança espiritual que te deixará inquieto até que você refaça e conserte sua vida. Se você tiver paz absoluta em sua mente, sua vida ainda pode ser difícil e confusa às vezes, mas no fundo você saberá que está fazendo a coisa certa e está realmente seguindo a vontade de Deus. Você encontra ajuda e apoio das pessoas ao seu redor. Deus preparou os humanos para que precisem e ajudem uns aos outros. Ele nos tornou interdependentes uns dos outros para que possamos ser uma fonte de bênçãos uns para os outros. Portanto, se você começar a perceber a ajuda e apoio milagrosos quando precisar deles para fazer o que Deus está pedindo para você fazer, isso é um sinal. Ele está dizendo que você está exatamente onde Ele quer que você esteja. Você precisa de pessoas que Deus possa usar para te encorajar, te capacitar e orar por você. O diabo também favorece e dá sucesso para as pessoas? Sim, mas nunca para agradar ou cumprir o propósito de Deus. É assim que você reconhece aqueles que Deus envia para te ajudar. Sua ajuda e apoio contribuem para te mover em direção ao propósito de Deus e à obediência à palavra dele. Você está crescendo em seu alinhamento com a palavra e seu relacionamento com Jesus Cristo. O último sinal que quero compartilhar é este. Você sabe que está no caminho certo quando suas decisões estão de acordo com a palavra de Deus e você sente em seu coração que sua experiência com Jesus está em um nível mais profundo de intimidade do que antes. À medida que seu relacionamento com Jesus cresce, você ganha uma compreensão cada vez maior de quem Ele é. Ao conhecer Jesus pessoalmente, você verá que Ele nunca muda e nunca deixa de mostrar seu amor por você. Jesus te dá esperança e propósito quando a vida fica difícil. Sabendo que a única maneira de superar essas dificuldades é dependendo da sua força e seu amor, você pode enfrentar corajosamente qualquer coisa que a vida lhe apresente. Paulo disse em Filipenses capítulo 3, versículo 10: Quero conhecer Cristo. Sim, conhecer o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me semelhante a Ele em sua morte. A ambição singular do apóstolo Paulo na vida era conhecer Jesus Cristo de maneira mais profunda. Paulo queria algo muito mais profundo do que um mero conhecimento superficial. Ele queria se conectar com Jesus no nível mais próximo possível. Se você está naquela fase da vida em que deseja dedicar mais tempo a conhecer a mais de Jesus, esse é um dos sinais mais evidentes de que o caminho está certo à sua frente. Mas não se preocupe se você ainda não chegou nessa fase.
Peça a Deus que te dê esse desejo de conhecer a Ele mais e mais. Como ele disse em Jeremias capítulo 29, versículos 11 ao 13. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E então, você está andando no caminho certo? Procure esses sinais em sua vida. Deixe que eles sejam as confirmações que você precisa. A vantagem de andar no caminho certo é que isso te salvará da destruição e do arrependimento. Há perdas das quais você escapará quando trilhar o caminho certo. No entanto, se você está atualmente em um caminho diferente, invoque ao Senhor hoje e peça a Ele que te ajude a consertar sua vida. Ele ama você e quer te guiar em sua jornada. Lembre-se, você é uma obra em andamento e Deus ainda não terminou de fazer o que é necessário em sua vida. Deixe Deus te guiar pelo caminho certo hoje mesmo. Não é tarde demais para encontrar seu propósito na vida. Deus tem um plano para você. Ele tem um motivo para escolher você e para lhe dar esse tipo de destino agora. Você já se perguntou por que, apesar de tudo pelo que passou, ainda está de pé e vivo hoje? Muitas pessoas da sua idade provavelmente já morreram, mas você ainda está aqui. Pode parecer algo como, bem, talvez a vida simplesmente tenha acontecido e eu tive sorte. Mas há mais para você do que sorte. Você está vivo hoje porque Deus tem um propósito para você, e Ele ainda não terminou a obra dele na sua vida. A Bíblia nos diz que tudo que Deus criou, Ele fez para o seu prazer, ou seja, para o que lhe agrada. Em outra passagem também diz que somos produtos da sabedoria do seu conselho. Você não é um erro, mas uma criação intencional de um grande Deus. O que você vê quando olha para si mesmo? Não sei quantos anos você tem, o que passou ou onde você está na vida agora. No entanto, eu sei de uma coisa. Nada nunca aconteceu com você por engano. Pode ter sido difícil, mas tem um papel importante a desempenhar em sua história. Não vou dizer que eu entendo como você se sente. Também não vou dizer que é fácil aceitar que Deus tem um plano para algumas das coisas dolorosas pelas quais você passou na vida. Mas eu vou dizer que é verdade. Eu sei que é difícil aceitar essa mensagem, especialmente se a vida não foi muito generosa contigo. É quase impossível acreditar que um Deus que te ama permitiria que você enfrentasse um determinado tipo de vida quando os outros parecem estar tranquilos. No entanto, gostaria que você não perdesse a mensagem que eu estou compartilhando com você hoje. Há uma razão pela qual eu digo a você que você não é tarde demais para encontrar o seu propósito na vida. E uma história de Abraão registrada no livro de Gênesis. A Bíblia nos conta sobre um homem que teve que assistir à morte do seu irmão e pai. Um homem que teve que carregar o fardo do seu irmão como pai para seu filho. Então um dia ele começou a buscar a Deus e, seguindo a instrução dele, foi convidado a deixar a sua casa e todos para trás. Como se Abraão não tivesse problemas suficientes, ele e sua esposa não podiam ter filhos, por mais que tentassem. Eles acreditaram e seguiram as instruções de Deus para suas vidas, mas agora estavam envelhecendo. Abraão já tinha mais de 65 anos e, no entanto, não teve nenhum filho para levar seu nome depois dele. Alguém teria olhado para Abraão e dito: por que você ainda acredita na palavra de um Deus que não pode lhe dar um filho? Qual o sentido de seguir a Deus sem qualquer prova para mostrar isso? Você disse que seria o pai de muitas nações depois de você, mas vejo você morando em tendas. Você não conquistou nenhuma terra. Você está apenas pulando de um território para outro. Qual é exatamente o sentido de viver se você não pode realmente afirmar para onde está indo na vida ou o que acontece com você? Se fossem nossos dias de hoje, alguém teria chamado Abraão de velho sem direção. No entanto, ele sabia algo que eu quero que você também entenda hoje. A Bíblia nos diz que, no fundo do seu coração, ele sabia que Deus iria cumprir todas as suas promessas. E não apenas isso. Abraão acreditava que tudo o que estava passando no momento fazia parte do roteiro para o seu destino. Veja como a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 8 ao 10. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé,
peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Imagine ter vivido a vida sem saber exatamente para onde está indo. Se você se sente assim, preciso que saiba que nosso pai Abraão já esteve aí. No entanto, ele reconheceu que havia um propósito para as suas viagens: a fome, as lutas, os medos e os atrasos. Foi isso que lhe rendeu seus nomes, amigo de Deus e pai da fé, respectivamente. Ele não viveu a vida porque tinha um plano para o futuro ou porque sabia o que seria. Não, ele viveu acreditando no Deus que sabia o que aconteceria. Romanos capítulo 4, versículo 20 ao 23 diz: Não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas, pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta. Pense nisso por um momento. Se você fosse Deus, você escolheria um homem com mais de 60 anos para ser qualquer coisa, visto que ele já viveu muito tempo e provavelmente desperdiçou sua juventude? Escolheria um casal que não pode ter um filho para se tornar um patriarca da nação que você tem em mente? Eu duvido que você faria isso. No entanto, é isso que torna Deus diferente dos humanos. A Bíblia diz que Deus não é homem e nem pensa como um. Seus caminhos e pensamentos são diferentes dos nossos. Isaías capítulo 55, versículo 8 ao 9 diz: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Não importa quantos anos você tenha, as coisas que você teve que suportar, de onde você vem ou onde você está agora, Deus tem um motivo para escolher você. Para alguém, talvez Deus tenha permitido que você passasse pelas coisas que passou para torná-lo um testemunho para os outros. Você concordará comigo que estamos em um mundo hoje em que todos estão passando por situações difíceis e precisam constantemente de encorajamento, esperança e inspiração. A depressão está em alta. Não há como dizer quantas pessoas estão pensando em acabar com suas próprias vidas agora. Enquanto falamos, simplesmente por causa do que estão passando. Se você é um filho de Deus, quero que perceba que, se permitir a Deus, Ele pode transformar sua vida em algo belo. Seu propósito e testemunho estão no que você passou. Para alguém, Deus está abençoando você agora, para que você possa ser uma bênção para sua família. Talvez você não tenha notado, mas há uma razão pela qual você parece estar se destacando de forma excelente em relação aos outros membros da sua família. Não é porque você é melhor do que todos, mas como Esther, Deus está levantando você como um salvador para tirar sua família da vergonha, pobreza e escuridão. Seu propósito está escondido em sua história. Lembro-me de ouvir um palestrante muito rico e popular compartilhar como seria se Deus o tivesse abençoado com seu atual patrimônio líquido aos 30 anos de idade. Ele teria se destruído porque não saberia o que fazer com isso. Ele disse que Deus permitiu que ele lutasse ao longo da vida para que pudesse aprender e construir o caráter para lidar com as bênçãos que mais tarde viriam em seu caminho. Enquanto eu ouvia, me lembrava das palavras sábias do livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 32. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Por que uma pessoa seria destruída pela prosperidade? Porque ele não saberia o que fazer com isso, e em vez de construir ou fazer algo de si mesmo, ele se destruiria. E assim, há uma razão para a pobreza que você já experimentou ou a que você está vivendo agora. Não se preocupe, cada circunstância ou fase da vida tem o seu tempo. O que faz a diferença é sua compreensão de como maximizar as suas experiências. Você começa a ver propósito em suas tempestades quando começa a perceber que Deus tem a razão para isso. E quando você começa a ver o propósito, pode abraçá-lo e encontrar significado nele. Este é o começo da verdadeira vida. Se você me perguntar como encontrar seu propósito, é isso que eu vou dizer ainda. Confie no plano de Deus para você e coopere com ele. Confiar em Deus significa tornar-se como Abraão e abraçar o que Deus está fazendo em sua vida como o caminho para o seu destino.
Essa confiança acabará com todas as precauções ou pressões decorrentes de não saber o que o futuro reserva para você. Por quê? Porque você vai depender daquele que detém o futuro, sabendo que se ele estiver ao seu lado, você chegará ao seu destino com segurança. Eu o encorajo a levar o seu relacionamento com Deus a sério. Tome hoje a decisão de não viver mais um dia de acordo com o que você acha melhor para você. Em vez disso, você viverá cada dia com fé na capacidade de Deus de conduzi-lo à realização. Isso é o que significa viver uma vida de fé. Para que, se você estiver em uma situação desconfortável ou difícil, em vez de reclamar, você simplesmente se abrirá para o plano de Deus, agradecendo a Ele pelo que Ele tem a seguir. Há uma razão, meu amigo. Quando você começa a abraçá-lo, começa a caminhar em seu propósito. Não é tarde. Você pode começar agora.